Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma quarta-feira onde vamos meditar nos salmos da Palavra de Deus. Hoje falaremos do Salmo 54. Diz assim o Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. O salmista está vindo do mesmo contexto do Salmo 53. Davi fala do coração do homem semelhante ao Salmo 53. O contexto aqui desse salmo está lá na história da perseguição de Saul a Davi. Saul está perseguindo Davi. Saul está enlouquecido achando que Davi iria tomar o seu trono. Em determinado momento, um grupo descobriu onde Davi estava e este grupo foi correndo contar para Saul onde estaria Davi. Saul pede deles informações precisas, pois queria encurralar Davi e prendê-lo. Esse grupo é chamado dos Zifeus, né? Que foram dizer a Saul onde Davi estava. Assim eles fazem, e Saul pega o seu exército e vai na direção de Davi, cerca-o e estavam prontos para matá-lo. Quando nesse momento o mensageiro chega e diz a Saul que Israel estava sendo invadida pelos filisteus. E mais do que depressa, Saul para aquela emboscada e vai livrar Israel. E mais uma vez, Davi é liberto daquela situação. Foi nessa circunstância que Davi escreveu este salmo. Essa história você pode ver lá em 1 Samuel, capítulo 23, verso de 19 a 28. Pois bem, o que nós podemos aprender desse salmo? Algumas verdades nós podemos tirar aqui desse salmo. E hoje eu desejo destacar aqui 3 verdades, 3 ensinos que esse salmo nos apresenta. A primeira coisa que podemos ver aqui no Salmo é um coração aflito, um coração angustiado. Verso de 1 a 3. Os Salmos têm uma característica própria deles, uma importância para mim, porque eles expressam a alma, expressam sentimentos reais. E aqui a gente pode ver no Salmo de Davi esses sentimentos reais que ele estava enfrentando. Ele diz o seguinte: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. O salmista busca ser libertado daquela circunstância e a sua motivação estava no nome de Deus. Ele deseja ser salvo não porque ele era bom, ou porque merecia qualquer coisa, mas por causa de quem é Deus, do poder de Deus. E Davi usa 2 formas de Deus fazer isso. No verso 1 ele diz: defende-me pelo seu poder, faze-me justiça pelo teu poder. Davi entende que esse refúgio, esse abrigo, essa ação só pode vir da parte de Deus, do poder de Deus. Ele não tem poder para mudar aquela circunstância.
Amados, quando nós estamos passando por circunstâncias adversas, o primeiro pensamento é resolver na nossa força. E quando temos essa percepção e acabam os nossos recursos, acabam as nossas forças, o que nos resta é a decepção, a frustração, a angústia e o lamento. O que devemos aprender aqui com Davi é que a nossa confiança de salvação não deve estar sob nossas mãos, sob a nossa capacidade de fazer, mas deve estar sob o poder de Deus. A segunda forma que ele mostra a forma de Deus o salvá-lo ou de Deus o ajudá-lo naquela circunstância é que através da oração. Ele recorre a Deus em oração. O verso 2 diz: escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Quando você está com o coração angustiado, aflito, a quem você recorre? Qual o seu refúgio? Davi, não só nessa circunstância, mas na história da vida dele, ele nos ensinou largamente da necessidade de confiarmos e repousarmos em Deus a nossa esperança, a nossa expectativa. A oração sempre foi um meio de Davi buscar ajuda para toda e qualquer circunstância que ele enfrentava. Por essa razão, ele era chamado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com todas as suas limitações, fraquezas, mas ele sempre olhava para o céu, em contrapartida às adversidades enfrentadas aqui na terra. No verso 3, o salmista nos apresenta o motivo, dessa sua oração, dessa sua busca, dessa necessidade de Deus por conta do seu coração angustiado. O verso 3 nos diz: pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Eles não têm Deus diante de si. Por que o salmista está aflito? Os homens maus, perversos e com o coração corrompido queriam matar a ele. E a característica desses homens maldosos, perversos, é que eles não se importam com Deus. Lembram? No Salmo anterior, 53, a razão do homem dizer que não existe a Deus é porque o seu coração era mau, seu coração é perverso. E esta realidade serve para avaliarmos o nosso coração. Se o nosso coração tem o temor de Deus e é conduzido por Deus, ou é conduzido pelo nosso coração maldoso, de que segue os nossos próprios desejos pecaminosos. Quem conduz a nossa vida. Em segundo lugar, o que nós podemos aqui aprender do texto, o texto fala de um coração confiante. Verso 4 e 5. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. O salmista, ele saiu de um coração aflito para um coração confiante. Quando ele lembra de quem é Deus. Quando ele se lembra do caráter de Deus. Deus é o meu ajudador. Deus é o meu sustentador. O meu protetor. O meu reto juiz. Deus é fiel. Nos dias de aflições, precisamos procurar refúgio no Senhor. Porque certamente, e não há dúvida que Ele é auxílio, Ele é o nosso sustentador, é aquele que nos sustenta diante das adversidades, nos coloca de pé e firmes diante das adversidades. É o Deus Santo que não compactua com o mal, não tolera o mal.
O maldoso sofrerá as consequências do seu pecado. É o Deus fiel. Davi olha para a fidelidade de Deus e não para a sua fidelidade para com Deus. Ele, por si só, não consegue guardar a lei de Deus, mas confiado nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus, ele conseguirá ir caminhar à frente na luta em prol daquilo que Deus tem reservado para todos os seus. Baseado em quem Deus é, o salmista pede o seu livramento do homem mau e perverso. Pede que Deus os destruam. Destruam com ele, Senhor. Não sou eu que vou conseguir fazer isso. Não sou eu que vou conseguir lidar com essa circunstância sozinho. Não sou eu que vou conseguir me safar de toda essa adversidade. Mas é no seu caráter e no seu poder que eu confio. Ajuda-me, Senhor. E esta foi a posição, de Davi. Um coração confiante no Deus que tem poder, no Deus sustentador, no Deus ajudador. Em terceiro lugar, o texto fala de um coração adorador. Versos 6 e 7. Percebam o movimento desse salmo. Primeiro, um homem aflito, com o coração angustiado, preso por uma circunstância adversa que ele não pode sair, cercado por inimigos, por pessoas que não temem a Deus. Estava sem saída. Mas diante de tudo isso, ele olha para Deus, ele percebe quem é Deus. Deus é o seu ajudador, o seu sustentador, é o Deus santo, o Deus fiel, o Deus que destrói a maldade, e o seu coração se torna confiante. E o resultado disso, ele se torna um homem com um coração adorador. Olha que nos diz o versículo 6 e 7. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Por que o salmista vai adorar a Deus? Porque Deus é bom. Porque o Senhor é bom, eu vou oferecer sacrifícios voluntários a Ele. Não é barganha, mas é uma adoração verdadeira, sincera. Davi está dizendo que ele não seria motivado a fazer qualquer coisa, a não ser pela bondade do Senhor. Qual a consequência de tudo isso? Ele foi libertado pelo Senhor. Ele encontrou abrigo no Senhor. E o que aconteceu? O inimigo foi derrotado, no sentido que ele não poderia mais alcançar Davi, porque Davi estava sob os cuidados, sob a proteção e sobre o abraçar de Deus. Davi contempla isso e louva a Deus pela oportunidade de contemplar isso. E é isso que ele faz. Eu desejo adorar ao Senhor. O meu compromisso com o Senhor é que Ele é bom. Não é porque Ele vai me livrar, ou vai me curar, ou vai me abençoar, mas porque Ele é bom. É por causa do seu caráter, é por causa de quem Deus é. Não sejamos, amados, hipócritas religiosos. Amados, nós não estamos isentos de passar por grandes aflições e perseguições. No dia da angústia, confie no caráter e no poder de Deus, o ajudador, o sustentador, o santo e fiel. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e nos ajude no dia de hoje ou no restante dessa semana, com toda e qualquer circunstância que venhamos a enfrentar, com encontros que muitas vezes não serão lá agradáveis, mas que nessas horas possamos olhar para Deus, olhar para o Deus cuidadoso,
o Deus amoroso, o Deus gracioso, o Deus todo-poderoso e confiarmos no seu poder, para que nós possamos enfrentar toda e qualquer dificuldade e adversidade, para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por essa palavra nessa manhã, do Salmo que nos mostra que diante das adversidades, diante da tristeza, da angústia, com o coração angustiado, possamos não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o seu amor, para olhar para o seu poder, para olhar para o teu cuidado para conosco, para que assim nós possamos ver o Senhor agindo em nós e através de nós. Louvado seja o seu nome. Abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja e abençoe cada amado, cada irmão que está passando por lutas e dificuldades. Que o Senhor possa fortalecê-lo na sua graça e no seu poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.